Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Vieira de Mello, sócio do escritório Montauri Pimenta, Machado Vieira de Mello. Tenho a honra de presidir a ALAI, foi fundada em 2004 e hoje é a maior aliança de escritórios de advocacia da América Latina, presente em 26 estados do Brasil e em 11 países da América Latina. Hoje, a ALAI, sempre procurando estar na vanguarda, não teria talvez um tema mais presente do que essa decisão do Supremo sobre a vigência das patentes, e por isso hoje estamos fazendo mais esse webinar para comentarmos sobre os seus efeitos e suas consequências. Temos aqui hoje para palestrar a doutora Ana Paula Brito, sócia do escritório, minha sócia no escritório Montauri Pimenta, Machado Vieira de Mello, doutor Luiz Edgar Montauri Pimenta, também nosso sócio, e o doutor José Graça Aranha, né, diretor-geral para o Brasil da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Eu não vou tomar mais tempo. Para aqueles que não sabem, depois de 25 anos, o Supremo declarou inconstitucional o parágrafo único do artigo 40, que tratava da vigência das patentes. Para esmiuçar isso mais e descer a detalhes, eu já passo direto a palavra para o primeiro palestrante, doutor Luiz Edgar Montauri Pimenta. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Só para esclarecer um ponto, Ricardo, as perguntas deverão ser feitas ao final, né? Encaminhadas. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Bem lembrado, as perguntas devem ser feitas via chat e a nossa coordenadora de marketing, Larissa, estará repassando para vocês ao final da sua apresentação, depois Ana Paula, depois José Graça Aranha. Tá bom, Ricardo, obrigado. Então, bom dia a todos novamente. Eu queria iniciar comentando que, pelo que se vê aí no noticiário, de uma maneira geral, as patentes viraram, né, as vilãs da vez. Seja por conta desse julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, do parágrafo único do artigo 40, seja pelos diversos projetos de lei que têm sido apresentados na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e também nos diversos fóruns internacionais onde se discute a chamada quebra de patentes, né? Que é um nome até equivocado, e o doutor José Graça Aranha, nosso palestrante, vai poder esclarecer melhor essa questão. Bom, mas hoje aqui a gente tem foco nesse julgamento recente do STF sobre a inconstitucionalidade desse parágrafo único do artigo 40. Esse foi um julgamento histórico, né? Porque pouquíssimas causas relativas à propriedade intelectual chegaram às portas do Supremo. E essa, não só além de chegar lá, ela foi a DIN proposta pela Procuradoria-Geral da República há muitos anos atrás, e agora, sob o argumento de que os medicamentos relativos à Covid poderiam ter preços majorados, houve um pedido da própria PGR para que fosse um pedido de liminar para a imediata suspensão de determinadas patentes. E isso ocasionou, né, o ministro relator, que era o ministro Fux, depois, quando ele assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele passa a relatoria do processo para o ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, então, com esse pedido da PGR, resolve trazer a pauta para julgamento essa questão, sem decidir a liminar, assim, em um primeiro momento, de forma isolada. Então,
esse dispositivo legal, né, só para a gente deixar claro aqui, ele garantia, o parágrafo único, né, ele garantia um prazo mínimo de vigência das patentes, essa palavra é importante, de vigência das patentes e modelos de utilidade, de 10 e 7 anos, respectivamente. Isso depois de concedidas as patentes. Também é importante esse detalhe. Depois de concedidas as patentes. Isso é importante destacar porque o INPI costumava levar, durante esses últimos 20, 25 anos, mais de 10 anos para concluir o exame dessas patentes. Isso sempre foi um prazo assim absurdamente elevado, inaceitável, era muito criticado pela sociedade, pelos inventores, pelas universidades, por todos os requerentes de patente ou interessados no tema. Não fazia sentido, no Brasil, um exame de uma patente levar esse tempo todo. Então, essa regra foi criada, esse parágrafo único foi criada lá quando essa lei foi implementada, há mais de 25 anos atrás, para garantir um prazo mínimo de vigência das patentes. O caput do artigo 40, que não foi objeto de qualquer discussão nessa ADIM, no Supremo, ele prevê como prazo de validade, esse seria o prazo normal, que agora é o prazo que passou a valer para todas as patentes, é um prazo de 20 anos a contar do depósito das patentes e de 15 anos para os modelos de utilidade. Então, é esse caput do artigo 40 que, depois dessa decisão do Supremo, passou a valer. E a Ana Paula Brito, na fala dela aí a seguir, vai tratar aí dessa questão mais específica do resultado do julgamento frente às patentes existentes e as que estão sendo concedidas, né? A modulação da decisão do STF. Bom, essa realidade que durou pelos últimos 20, 25 anos, com essa demora do INPI em examinar as patentes, ela foi absolutamente cruel com os requerentes de patente no Brasil, já que os exames levavam, em média, entre 11 e 13 anos para elas serem concedidas. Isso eu estou falando em média, porque se a gente voltar a especificar, e o Graça Aranha vai, aí na fala dele, também entrar mais nisso, mas só para você ter uma ideia, patentes em determinadas áreas da tecnologia levavam muito mais do que esses 11, 13 anos. Levavam, por vezes, 14, 15, 16, até 20 anos. E as patentes que levavam até 20 anos para serem concedidas, elas nascerão mortas. Elas não nasciam mortas porque esse parágrafo único garantia esse prazo mínimo de vigência de mais 10 anos. Então, áreas, por exemplo, de telecom, o exame era muito demorado porque haviam poucos examinadores capacitados para fazer esse tipo de exame, que é um exame complexo, né? O Graça Aranha também vai entrar no detalhamento dessa questão aí na fala dele mais tarde. E na área farmacêutica, a lei da propriedade industrial no Brasil, ela determina que a Anvisa dê a anuência prévia dos pedidos de patente nessa área para que o INPI depois possa concedê-las. Então, isso sempre foi um outro fator de atraso na concessão das patentes na área farmacêutica. Bom, essa demora excessiva, e de novo, o Graça Aranha vai entrar nesse detalhamento, não se vê em qualquer outro país do mundo. Nenhum país do mundo atrasou o exame de patentes de forma parecida a essa que foi feita, que vinha ocorrendo no Brasil. O que já o INPI, já num esforço para eliminar esse problema, há cerca de um ano e meio, ele finalmente deu início à implementação de um plano
efetivo, de combate efetivo a esse chamado backlog. Backlog é essa demora, né, no exame das patentes. Ele deu início a esse plano, que segue muito bem, verdade seja dita, tem alcançado aí uma melhoria significativa na redução desse backlog, consequentemente no tempo de exame das patentes, mas que está longe de ser suficiente para a realidade hoje que ocorre em outros países do mundo. E é sempre bom lembrar que essa atual eficiência do INPI, nesse exame, ela daqui a pouco ela pode acabar. O INPI o governo central pode deixar de aparelhar o INPI. Com isso, esse projeto, os exame, a volta do exame, voltar a ser demorado no futuro. E esse backlog voltar, e o tempo de exame voltar a ser muito demorado. Só que agora, se isso voltar a acontecer, nós não temos mais na nossa legislação esse prazo mínimo de vigência das patentes de 10 anos, que estava previsto nesse parágrafo único do artigo 40. Porque isso, como o Ricardo Vieira de Mello falou no início desse evento, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, feito esses esclarecimentos iniciais, eu acho que agora a gente pode focar nessa decisão propriamente dita do Supremo Tribunal Federal, nos seus efeitos e consequências, que é o título aí do nosso evento, né? Esse foi um julgamento, né, conforme eu já falei, histórico na área de propriedade industrial no Brasil, porque é um tema que trata da inconstitucionalidade de um dispositivo legal que estava vigente há mais de 25 anos. Então, hoje, né, uma empresa, sobretudo as estrangeiras, né, que se beneficiaram desse dispositivo legal, de repente eles não têm mais essa garantia mínima, e isso gera uma insegurança jurídica, né, muito grande, sem dúvida nenhuma, porque isso existiu durante 25 anos, de repente deixa de existir. E mais, como a Ana Paula vai detalhar daqui a pouco, no caso das indústrias farmacêuticas, isso, inclusive, retroage às patentes que estavam em vigor dentro desse prazo extraordinário. Eu acho que também é importante destacar nesse julgamento que, em longas 4 sessões, em dias alternados, que foi a duração desse julgamento lá pelo Supremo Tribunal Federal, ela foi, por maioria de votos, julgada procedente, né, tendo sido vencidos nesse julgamento os ministros Barroso e o Luiz Fux, onde foi declarada a inconstitucionalidade do mencionado parágrafo único, né? E ao final desse julgamento, houve também uma sessão que durou uma tarde inteira, somente para se discutir, debater e concluir a questão da modulação do que foi decidido. Também a Ana Paula vai entrar nesse detalhamento agora há pouco. Mas eu acho que aqui o importante também destacar é que os ministros que foram vencidos, né, o Barroso e o Fux, eles são ministros que conhecem muito essa área de propriedade industrial, inclusive participaram de congressos da BPI como palestrantes, quer dizer, eles conheceram o sistema de propriedade industrial, como é que ele funciona, quais são as preocupações, quem são os players interessados nessa questão, puderam vivenciar e ter o feeling do que é isso. Ao contrário, e eles foram os 2 únicos
que votaram pela improcedência da ADIM. Agora, e os outros que conhecem menos essa área, que o voto até do ministro Dias Toffoli foi um voto muito estudado, muita riqueza de detalhes, ele colheu muito material, alguns de alguma forma equivocada, outros ele se aprofundou bastante no tema, mas o fato é que essa decisão em relação aos votos vencidos foram de ministros que conhecem muito o assunto. Eu acho que também vale destacar ainda outras características desse julgamento, né, por conta da participação recorde numa causa no Supremo Tribunal Federal, que foram os diversos amicus curiae que ingressaram no feito, muitos contra, outros a favor, né, da inconstitucionalidade, sendo que um deles, que teve uma atuação muito marcante, foi a própria ABPI, que tem interesse indiscutível aí no tema e que sempre zelou pelo bom funcionamento do sistema e na confiabilidade dele, do sistema de propriedade industrial no Brasil. Bom, outro destaque, né, que eu acho que só para ir terminando a minha fala, que já está chegando perto do meu limite, que são os reflexos indiretos dessa decisão, porque os diretos eu vou deixar para Ana Paula concluir aí na questão da modulação. Mas eu acho que a preocupação maior reside na questão da insegurança jurídica, né, já que esse dispositivo legal declarado agora inconstitucional ocorreu 25 anos depois de estar vigente, né? E eu acho que o outro ponto importante aqui de essa consequência, o reflexo indireto, é, sem dúvida nenhuma, um sinal de desestímulo muito grande à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento que ele pode gerar. Se vocês pensarem, né, de uma forma que hoje se combate as patentes em vários fóruns, né, conforme eu falei no início, e com essa decisão agora do STF, que gera uma insegurança jurídica, será que isso não vai ocasionar um desestímulo grande à inovação, pesquisa e desenvolvimento, sobretudo na área de fármacos? Será que um dia nós não teremos um outro vírus? Vou bater aqui na madeira, tomara que não, mas nós já tivemos aí a gripe espanhola, febre amarela, AIDS, malária, zika e outros tantos, e agora a Covid-19. E essa vacina foi desenvolvida num tempo absolutamente recorde, porque não é só desenvolver a vacina, né? Precisa de investimento, precisa dos testes, precisa de uma série de coisas. Então, ela foi desenvolvida, né, num tempo recorde, já está sendo aplicada em alguma parte do mundo, e a gente espera que isso se acelere, mas fruto do que é a garantia, o que estimula essas empresas a investirem na inovação, na pesquisa e no desenvolvimento? É a garantia que elas terão com as patentes. Por mais que a gente seja uma comoção nacional, sem as patentes, a inovação acaba se perdendo. Eu acho que o recado que eu gostaria de deixar aqui é esse, que pelo menos na minha fala, né, que a preocupação maior reside nessa questão da insegurança jurídica e no possível desestímulo à pesquisa, inovação e ao desenvolvimento. Muito obrigado aí e passo a palavra à próxima palestrante, Ana Paula Brito. Obrigado. Ana Paula, antes de você assumir, queria só fazer um comentário que a gente esquece que lá atrás, em 96, o parágrafo único do artigo 40, ele entrava como uma exceção à regra. E com o problema do governo, né, a máquina do governo, aí a regra
a exceção virou regra. E isso não é culpa das indústrias, dos depositantes, dos clientes, né? Isso tem um pouco do governo, né, nesse meio. É isso que eu queria fazer, só essa chamada. Obrigada, Ricardo. Bom dia a todos. Obrigada, doutor Luiz Edgar. Meu módulo nessa nossa exposição de hoje é comentar para vocês os efeitos práticos dessa decisão. Eu vou me apresentar, sou advogada do escritório Montauri Pimenta, trabalho na área de contencioso, atuo na área de contencioso de patentes há muitos anos, há 20 anos já atuo em propriedade industrial. Acompanhamos toda a comunidade de propriedade industrial com muito suspense esse julgamento. Veio num momento inusitado para o mundo, um momento de pandemia, em que nós temos certeza que se valeu do momento político para colocar em pauta uma discussão técnica, e isso sempre não é bom, misturar as questões políticas e técnicas, uma vez que a propriedade industrial é um sistema, e não está condicionado a um momento histórico que nós estamos vivendo. Então, como o Ricardo muito bem pontuou e o Luiz Edgar esclareceu, o parágrafo único do artigo 40, hoje inconstitucional, ele anteviu uma disfuncionalidade do INPI. E isso foi muito bem sinalizado nos votos minoritários, infelizmente, votos esses que nós nos alinhamos, que é o do ministro Fux e do ministro Barroso. Acredito que toda a comunidade de propriedade industrial, se não toda, a grande maioria, se alinha à fala dos ministros, que foram falas técnicas, e muito bem esclarecendo que a questão política se miscuiu na discussão indevidamente, principalmente porque a gente não está falando, no fundo, de uma norma inconstitucional, porque o legislador ele criou a norma e ela está de acordo com o sistema do Congresso na época, que, antevendo a mora administrativa, a disfuncionalidade do exame, previu uma válvula de escape para o inventor não ter sua patente morta após a concessão, como o Luiz Edgar disse. Então, infelizmente, hoje o dispositivo que previa disfuncionalidade era a válvula de segurança e de garantia para o inventor, uma garantia mínima, foi declarado inconstitucional. E do ponto de vista prático, para nós, profissionais de propriedade industrial, o que isso significa? Então, antes de eu falar, eu quero agradecer aqui ao setor de patentes do escritório Montauri, às engenheiras bioquímica Mônica Gurvitz, Gabriela Salerno, que me passaram material detalhado sobre nossos levantamentos, porque desde que tudo começou, nosso escritório trabalha acirradamente nesses levantamentos para saber qual que é a repercussão prática para o mercado, para os nossos clientes dessa decisão. E quanto mais a gente pesquisa, mais alarmado a gente fica sobre os resultados práticos dessa decisão. Não parecem resultados inofensivos, não parecem resultados que não vão repercutir no cenário de inovação do país, muito pelo contrário. Quando a gente pega os dados do NPI, a gente toma um susto de saber que muitas patentes vão ser afastadas e vão ser já declaradas extintas. Algumas já foram, outras ainda estarão sendo publicadas pelo NPI, mas a gente já pode adiantar para vocês que houve um comunicado publicado na Revista da Propriedade Industrial e o INPI já avisou que vai estar liberando aos poucos republicações de patentes para que elas já constem como expiradas. Então, dessa estatística inicial que nós levantamos, o INPI liberou na semana passada 3.341 patentes afetadas. De acordo com o primeiro critério, porque o INPI está adotando critérios gradativos para essa liberação dessa lista. Os primeiros critérios que o INPI está adotando é a classificação dessas patentes, uma vez que essa modulação, como o Luiz Edgar falou, que é a retroatividade da decisão do Supremo, vai atingir patentes da área farmacêutica e processos, equipamentos e materiais do uso em saúde. Então, excepcionalmente, a decisão do INPI não vai retroagir, né? Porque o que é a modulação? A modulação é uma válvula de exceção à decisão do Supremo, uma vez que todas as decisões do órgão Supremo retroagem. Mas, excepcionalmente, estou falando para a plateia aqui de juristas e advogados, excepcionalmente pode determinar que a decisão do Supremo não vá retroagir, e isso se chama modulação.
E essa modulação, depois de muito suspense para nós, porque ela ficou decidida no final, né? Só depois do julgamento determinado, abriu-se uma nova discussão sobre a modulação. Ficou decidido que as patentes da área farmacêutica e processos relacionados ao uso de equipamentos de saúde vão ser afetados. Então, essa lista que eu falei para vocês já compreende esse ramo de especialização que foi determinado pelos efeitos retroativos. E ainda serão publicados outros 2.962 casos. Não apenas a gente está dizendo de um problema relacionado às patentes que já vão morrer nos próximos, já morreram e vão ser comunicadas da sua morte, declaração de óbito agora nas próximas revistas da propriedade industrial, mas a gente também está falando de muitos pedidos que vão ser afetados, que estão em exame. Esses vão ser afetados não pela retroatividade, mas pela vigência da decisão a partir da sua publicação. E o grande problema são os pedidos indeferidos. Essas questões práticas não foram antevistas pelos ministros no debate constitucional, porque os casos indeferidos vão ser os que mais sofrem, porque eles são casos que potencialmente poderiam ser patentes, poderiam, inclusive, já ter sido concedidos, não fosse ali um problema no exame ou uma falta de um esclarecimento técnico no exame do INPI, e esses pedidos ainda estão na fila. E quando eles forem examinados ou potencialmente deferidos, muitos já vão nascer mortos. Então, a gente está falando em 96.093 pedidos em exame ou na Anvisa aptos para exame. Desse percentual, a gente tem 6.253 pedidos em fase de recurso, 65% que se enquadrariam no parágrafo único. Quando a gente fala nesses números, a gente fica um pouco alarmado, porque a gente está falando de investimento, a gente está falando de inovação, anos de pesquisa. Ninguém tem dúvida de que o sistema de patentes é um sistema correto, justo, isso inclusive foi enaltecido pelos ministros, todos eles elogiaram o sistema de patentes, mas ao retirar do inventor a garantia de proteção mínima, de uma certa forma você dá com uma mão e você tira com a outra mão, porque você está dizendo que o sistema de patentes ele é muito importante, ele garante a inovação, ele garante o desenvolvimento tecnológico, ele insere o país no mercado, mas o inventor, no Brasil, vai ter que pagar o preço da mora administrativa. Ele não vai ter a válvula de escape que o parágrafo único garantia, que era a proteção mínima de 10 anos. Ele vai ter que se submeter a toda uma disfuncionalidade da autarquia. Por mais que a gente saiba que o NPI hoje trabalha para a redução do backlog e busca diminuir o backlog, a verdade prática é que ainda existe uma média de demora de 10 anos. E o ministro Barroso, ele falou muito propriamente sobre essa média, de que ela é uma média irreal. Ele usou um exemplo, para quem assistiu o julgamento, eu achei muito interessante, sobre a questão de uma pessoa que passa fome e uma pessoa que come um frango inteiro. A média é meio frango por pessoa. Ele usou esse exemplo. Mas fala isso para o que passou fome, que a média é meio frango. Ele vai concordar com essa média? Ela é irreal. É a mesma coisa que acontece para o sistema de patentes. Existem pedidos de patente, esses que eu contei para vocês dos recursos, que podem esperar 10, 15 anos para uma decisão da autarquia. E hoje a gente perdeu o nosso único dispositivo de garantia de segurança, de moralidade, para a gente poder, inclusive, vender o Brasil no cenário internacional, falar bem do nosso país, em discussões sobre inovação. A gente não tem a nossa garantia de segurança. Se o NPI trabalhar bem, com eficiência, seria inócuo esse parágrafo único. Ele não é um parágrafo de compulsório, ele só se aplica em casos excepcionais de demora. Então, dentre esses critérios da retroatividade e dos índices de estatística que chocam quando a gente examina, nós temos também casos, no nosso escritório, práticos de ações judiciais, questionando o indeferimento do NPI. Pedidos indeferidos, há alguns anos, há 2, 3 anos, em que a gente discute o indeferimento,
O depósito, alguns desses foram no início dos anos 2000, 2003, 2004, 2005, e a gente ainda está discutindo indeferimento na Justiça Federal. Estamos aguardando laudos periciais, decisões judiciais, e quando esse pedido possivelmente for deferido, depois da mora do judiciário, ele já vai nascer morto. Então, a gente não pode esquecer que a gente tem a mora administrativa do INPI, em todos os seus problemas, que o Dr. Graça Aranha certamente vai comentar aqui, logo depois de mim, mas a gente não pode esquecer que a gente também tem um grande déficit no judiciário. Então, do ponto de vista prático, para quem advoga na área de propriedade industrial, essa decisão ela é muito mais do que foi debatida nos 5 dias de julgamento, porque quando você transporta essa decisão para a sua vida profissional prática, você vai tomando sustos sucessivos, dizendo, nossa, o que eu vou falar para o meu cliente? Valeu a pena brigar no judiciário? Valeu a pena continuar brigando? Nós temos casos no escritório em andamento, em plena perícia técnica, perícias complexas que não demoram menos do que 6 meses a 1 ano para a gente ter o laudo. E causa uma frustração muito grande em nós profissionais, que a modulação, ela, apesar de parecer não tão grave, ou até mesmo inócua, ela é muito séria, porque, afinal de contas, existem diversas discussões na área farmacêutica, na fase judicial, em recursos, e pedidos que vão ser afetados. E sejam esses concedidos, sejam que estão aguardando uma decisão de deferimento ou uma decisão judicial. Então, infelizmente, a modulação ela causa um efeito nefasto para nós, muito maior do que a gente esperava. A decisão por si só, independente da modulação, também causa efeitos muito ruins para os casos subjúdice, para os casos que a gente discute indeferimentos e recursos contra indeferimento de pedidos, e são muitos, como eu mostrei para vocês. A gente tem hoje 6.253 casos em recurso que serão afetados, que podem ser afetados. Alguns casos, depositados antes de maio de 2001, já serão concedidos expirados na remota hipótese do recurso ser provido. E assim, a gente tem, infelizmente, um cenário que nos causa muita estranheza, nos causa muito descontentamento. O voto dos ministros realmente minoritários, Fux e Barroso, eles são a nossa voz, é o nosso desabafo, né? O ministro Fux, ele fala no final, e se amanhã mais tarde se obtiver a patente, se conhecer esse direito, o que diz a lei? O titular da patente vai ter direito a uma indenização de efeito retrooperante, muito embora se tenha usado e abusado da sua criação intelectual. Então, eu concluo a minha fala dizendo que, do ponto de vista prático, para nós advogados em propriedade industrial, foi uma notícia ruim. Nós não conseguimos desvincular o nosso raciocínio técnico e prático da decisão. Não há, no nosso ponto de vista, uma pauta política que justificasse a retirada do parágrafo único da LPI. Nosso escritório vem trabalhando incessantemente desde então para que nós possamos esclarecer nossos clientes, porque não apenas nós temos clientes titulares de patentes, mas também nós temos empresas que são réis em ações de infração e buscam nulidades de patente. Então, nossa visão aqui ela não é parcial ou comprometida, porque nós temos interesses duplos, tanto os clientes que buscam nulidades, quanto aqueles que buscam as patentes, mas nós precisamos ter uma visão isenta técnica nessa hora, livre de paixões, porque existe uma consequência em você retirar um dispositivo de escape para o inventor. Muitos clientes nossos estão felizes, clientes que buscam nulidades, outros estão frustrados, mas do ponto de vista prático, há muito ainda que se fazer e se entender, e certamente o judiciário ainda vai ser alvo de consequências das decisões, principalmente mandados de segurança, porque, afinal de contas, se o NPI começar a demorar 3, 4, 5 anos, vocês vão de convir que um advogado, um procurador diligente vai alertar o seu cliente que ele precisa pedir para o exame ser feito logo, salvo caso ele queira que a sua patente já nasça morta em alguns anos de exame. Então, ainda há muito que vai se discutir, a gente entende que ainda tem muito trabalho pela frente,
Muitas questões vão ser levadas ao judiciário, questões excepcionais ou não previstas pelo caso concreto da decisão, mas nós vamos sempre estar tentando entender o sistema de maneira a garantir ao nosso cliente o direito constitucional, que a sua invenção é um direito constitucional. A gente não pode esquecer que a cláusula pétrea da Constituição, artigo 5º, garante aos inventores o seu privilégio temporário. E o Brasil está dentro desse sistema, desde a Convenção da União de Paris, um dos primeiros a aderir ao tratado, ainda no século XIX. Não seria nesse momento que nós estaríamos fora do cenário de inovação. Então, eu vou passar a palavra agora ao Dr. Graça Aranha, que certamente vai brilhantar e fechar com chave de ouro aí nossas falas dessa manhã. Muito obrigado, Ana Paula. Eu agradeço o convite da Aliança de Advocacia Empresarial. Eu cumprimento a todos aqui nessa mesa e toda a audiência que nós temos aqui hoje. Mas eu gostaria de começar com duas afirmações. Uma, que as patentes são essenciais para que a inovação possa acontecer, para que ela possa fluir, para que nós possamos ter mais acesso à tecnologia, ter uma vida melhor, ter mais acesso a melhores medicamentos, acesso, no caso agora, estão todos sempre falando da pandemia, mais acesso a melhores vacinas. Então, a patente é vital nas nossas vidas. E a segunda coisa é que a patente ela é uma presa fácil, né? Como mencionou o Luiz Edgar, é a vilã da vez. E é curioso que quanto mais seja importante o invento em si, mais objeto de cobiça esse invento mais ataques essa patente sofre, né? Isso foi o caso, por exemplo, dos medicamentos da AIDS no início do novo século, do novo milênio, né? Todos se lembram aqui que discutia-se muito a questão do licenciamento compulsório dos medicamentos que compunham o coquetel para combater a AIDS, né? A esse respeito, interessante um artigo que escreveu o professor e amigo Nuno Carvalho sobre a máquina da felicidade, né? E ele desenvolveu nesse artigo um argumento que mostra exatamente o que acontece quando existe uma patente de altíssimo valor, né? Então, um inventor inventou uma máquina de felicidade. Claro, máquina de felicidade é tudo que nós precisamos, né? Muito mais até do que qualquer outra coisa. E essa máquina de felicidade ele descreve muito bem, de uma maneira muito enfim, interessante até, que começou. Os ataques começaram logo em seguida. O padre, né, da paróquia na esquina. Mas como que nós temos que ter acesso a isso? Aliás, a felicidade é um bem divino, é algo que nós precisamos todos, isso pertence a Deus. E, enfim, e todos. Agora, a mesma coisa com as patentes do tratamento do coquetel da AIDS, e hoje em dia, que muito se fala com relação ao acesso às vacinas. E da maneira como é colocada, o sistema da propriedade intelectual é muito atacado. E aqui no Brasil, nós vemos que, ao longo dos anos, houve muitos altos e baixos no sistema, mais baixos do que altos, é importante ressaltar, e isso, para quem trabalha na área, para quem vive o dia a dia desses temas, isso não é motivo de alegria, muito pelo contrário, né? O Luiz Edgar mencionou que há muitos anos o INPI levaria mais de 10 anos. Na verdade, mencionou 20, 25 anos. Na verdade, o INPI leva mais de 10 anos, e o INPI sempre levou muito tempo, mas leva mais de 10 anos, há 15 anos, desde há 16 anos. Começou a aumentar o prazo, que já era ruim, em 2005. O INPI sempre levou muito acima da média, que hoje em dia mostra que hoje em dia nós estamos numa posição muito complicada, né? Países que levam, como Estados Unidos, China, que recebe 3,6 milhões de pedidos de patentes,
leva 22 meses, Estados Unidos, 20 meses. A Coreia, que recebe 225 mil patentes, leva 15 meses. E nós, que recebemos 26 mil patentes, 26 mil pedidos de patentes, boa parte desses do exterior, estamos levando, hoje, cerca de 8, 9 anos, depois desse esforço muito grande, que foi já mencionado, que o INPI tem feito para melhorar a questão do exame de patentes, mas chegamos, em 2015, a levar 15 anos, infames 15 anos, para conceder uma patente. Quer dizer, isso é realmente algo que não se entende, é de difícil compreensão, né, que um exame possa levar tanto tempo. E a discussão que já foi mencionada aqui, da questão, e é objeto do tema desse evento, que é a questão do parágrafo único do artigo 40 da lei em vigor. Esse parágrafo único, quando foi adotado há 25 anos, né, quando foi adotado há exatos 25 anos, ele foi objeto de muitas, previamente, ele foi objeto de muitas discussões entre diversos atores, né, e o Congresso, dentro de suas prerrogativas, achou por bem adotar o parágrafo único, que era visto como ironicamente chamado como uma garantia contra uma possível ineficiência futura por parte do INPI. De novo, citando o professor Nuno Carvalho, e eu me lembro de uma palestra que eu assisti dele em 2001, e sobre a implementação do acordo TRIPS, e ele dizia que, quando perguntado sobre o parágrafo único do artigo 40, ele falava: mas isso é uma cláusula mirabolante, né? Isso, vocês nunca implementarão isso, né? Isso, cerca de 5, 6 anos depois da adoção da lei, que naquela época, no início desse novo século, o INPI levava em torno de 6 anos, absurdos 6 anos, para conceder uma patente, mas era o caso. E ele dizia: isso vocês nunca vão fazer uso, nenhum país do mundo jamais vai levar mais de 10 anos para examinar uma patente. E, infelizmente, o país premiado foi o nosso, e nós chegamos a levar 15 anos, 16, infames 15, 16 anos para examinar a patente. Nenhum outro país do mundo chegou ou chegará a esse prazo, esse tempo que nós aqui, infelizmente, chegamos, né? E, então, quer dizer, nós hoje passamos por um daqueles momentos de baixa na propriedade intelectual. Recebemos poucos pedidos de patentes, 26 mil pedidos de patentes. O sistema infelizmente, objeto de flexibilização, de ataques. A pergunta que foi feita aqui, tanto pela Ana Paula quanto pelo Luiz Edgar, de que será que esses ataques, será que esses aspectos que estão sendo motivos de pressão, né? Será que isso, e não só aqui, na realidade, aí eu falo do mecanismo de licença, do Instituto da Licença Compulsória, né? Que é um mecanismo previsto nas leis de quase 200 países, praticamente todos os países, só o Panamá, que não tem um mecanismo dessa natureza, mas é um mecanismo incluído em todos, e é possível, e já aconteceu, quer dizer, mas deve ser feito com muito cuidado, né? Com muita parcimônia, com muito equilíbrio, né? Porque se nós começamos a flexibilizar, se nós começamos a atacar o sistema de patentes, como tem sido o caso, não só aqui, mas no caso do licenciamento compulsório em vários países, amanhã, como foi bem perguntado pelo Luiz Edgar, nós tivemos a infelicidade de viver uma nova pandemia. Será que as empresas, os laboratórios farmacêuticos, as empresas que pesquisam, vão investir o que investiram na atual pandemia, né? Na atual busca por novos medicamentos? Será que nós teremos esse privilégio de ter empresas grandes que investem muito na pesquisa e no desenvolvimento de novos medicamentos? Isso vai deixar em dúvida, quer dizer, dependendo da maneira como esse assunto é discutido na Organização Mundial do Comércio,
como esse assunto é encarado por todos os países, isso vai fazer com que haja uma insegurança por parte daqueles que investem no desenvolvimento de novos medicamentos. Temos que lembrar que a primeira geração dessa vacina saiu em menos de um ano, em poucos meses, quando vacinas, em geral, levavam mais de 10 anos. A gente sabe disso, nós sabemos disso. Então, nesta oportunidade agora, em menos de 12 meses, nós conseguimos a primeira geração da vacina contra o Covid. Claro que muito ainda vai ser feito. As patentes ainda não existem, sequer foram depositadas, talvez já estejam aqui nos pipelines do sistema de patentes, né? Talvez já estejam a caminho, mas talvez tenham chegado aqui, poucas, talvez já tenham chegado aqui, mas é que, na verdade, nós temos um longo caminho a percorrer, e se o sistema é atacado, nós não teremos a segunda geração, a terceira geração dessa patente, quer dizer, não teremos porque gradualmente teremos mais patentes depositadas, mais vacinas, melhores ainda, com menos efeitos colaterais, que serão colocadas para a humanidade. Não sabemos ainda se teremos que tomar uma vez por ano, ou se amanhã teremos a terceira, a quarta geração da vacina que imunizará todos nós pelo resto da vida, né? Quer dizer, como é o caso da vacina da febre amarela e de outros, né? Então, eu acho que o mecanismo da licença compulsória tem que ser implementado de uma maneira muito, muito cuidadosa, né? Quer dizer, não é atacando, desafiando o sistema que nós vamos ter. Nós temos que debater esse mecanismo, sem dúvida alguma, mas debater com cuidado, com respeito ao direito, como foi mencionado pela Ana Paula. Isso faz parte da Constituição Federal de 1988, do artigo 5º, direitos fundamentais, enfim, porque as implicações serão muitas e esse tema não pode ser banalizado. O sistema de PI ele é essencial para o desenvolvimento dos países. E exemplos de sucesso, nós temos muitos exemplos: a China, Coreia do Sul, Japão, Índia, Singapura, Tailândia e tantos outros, né? Mas apenas para mencionar alguns. Há pouco mais de 40, 45 anos, a China não tinha um sistema de patentes, sequer tinha um sistema de patentes. Hoje, a China recebe 3,6 milhões de pedidos de patentes, quer dizer, dos quais 1,4 de patentes de invenção, o restante de modelo de utilidade, né? Nós, há 40, 45 anos, tínhamos economia muito maior do que a China. E, ao contrário da China, que só começou a implementar o sistema de IPI há 40, 45 anos de idade, o nosso foi um dos primeiros do mundo, né? Fomos o 5º país do mundo a adotar um sistema de patentes em 1809, Dom João, ainda como príncipe regente, depois Dom João VI, né? Então, eu acho que a China, que não tinha a menor tradição nisso, né, reconheceu e hoje é o país que mais gera tecnologia protegida através do sistema de patentes. Em segundo lugar, Estados Unidos, mas com muito menos do que a China, com um pouco menos de 600 mil pedidos de patentes, né? Então, e nós, no nosso caso, com essa política de IPI cheia de altos e baixos, né? Cheio de desafios, de ataques ao sistema, uma visão preconceituosa, uma visão rasa do que é a propriedade intelectual. Quando nós olhamos e vemos a nossa situação, comparando com a Coreia do Sul, com a China, com Singapura, a Tailândia, nós vemos que, será que nós estamos certos? Será que esse é o caminho? Nós chegamos a levar 16 anos para conceder uma patente. Nenhum outro país do mundo levou isso. Quer dizer, nós estamos certos e os outros estão errados. Então, deveríamos seguir o exemplo positivo de quem deu certo e não o mau exemplo, né? Quer dizer, o nosso exemplo. Devemos refletir, devemos mudar. Nós, por exemplo, no Global Innovation Index, nesse último que a OMP publicou, o Brasil está na 66ª posição
num universo de 129 países, né, analisados. Nós estamos, só na América Latina, nós estamos na 5ª posição, atrás da Argentina, do Chile, da Colômbia, da Costa Rica. Da Colômbia, não, nós estamos um posto na frente da Colômbia, né? Então, enfim, quem é que está certo? Nós? Será que nós estamos certos? Quer dizer, com esses constantes ataques aqui, hoje nós recebemos 26 mil pedidos de patentes, que é praticamente a mesma coisa que o Brasil recebia há 20 anos. Há 20 anos. Nós, nesses 20 anos, subimos 10% do pedido de patentes. O que é? Isso mostra que as empresas, tanto nacionais como estrangeiras, têm receio, né? Aqui falta previsibilidade jurídica e segurança jurídica. Como que, 25 anos depois, o Supremo, data máxima vênia, o Supremo Tribunal Federal julga a inconstitucionalidade de um aspecto da lei, de uma prerrogativa do legislador, que incluiu esse dispositivo em nossa lei, que foi constitucional por tantos anos, por 25 anos, depois de 25 anos, isso é inconstitucional. E quando nós vemos, né, analisamos, quando se analisa o pedido da Procuradoria, do Procurador-Geral da República, né, determinadas passagens do voto do ministro relator, um dos ministros do Supremo, inclusive, chegou a mencionar que as patentes violam o direito do consumidor. Quer dizer, esse tipo de debate, com esses argumentos sendo levado a cabo no Supremo Tribunal Federal, causa espécie, né? Causa preocupação. Isso eu acho que está muito... essa cultura, que é muito enraizada aqui, isso é até de difícil explicação para nossos parceiros comerciais no Hemisfério Norte, né? Quer dizer, nossos principais parceiros comerciais. É muito difícil explicar isso, quer dizer, que sucessivos governos, né, tenham essa dificuldade, né, com a propriedade intelectual. Tanto é assim que o INPI chegou a levar tanto tempo, não por falta de examinadores, de jeito nenhum. E, aliás, esse foi um ponto abordado pelo ministro Toffoli no seu voto, dizendo que o INPI precisava contratar, determinando que o INPI contratasse mais examinadores nos próximos 12 meses, né? Sem digamos, levar em consideração a realidade dos fatos, sem examinar outros casos, né? Comparar o INPI com outros países, né? Quer dizer, nós recebemos 26 mil pedidos de patentes, nós temos 300, pouco mais de 300, 330, 310, 345. As estatísticas, às vezes, mudam um pouco, mas, enfim, temos cerca de 330 examinadores, né? Fazer uma média do que o INPI divulgou em diferentes ocasiões. Então, temos cerca de 330 examinadores, recebemos 26 mil pedidos. Desses 26 mil, 85% já vem pronto. Chegam aqui já objetos da busca e do exame preliminar. Então, o trabalho que tem que ser feito é um trabalho reduzido. É diferente daquele pedido de patente brasileiro, doméstico, uma patente de invenção, menos de modelo de utilidade, mas principalmente de invenção, que o examinador vai ter que examinar palavra por palavra, reivindicação por reivindicação, né? No caso de 85% das patentes, ele não precisa fazer isso, porque isso já veio pronto, feito por uma das autoridades internacionais de busca e exame do PCT, do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, e o Brasil é uma delas. São cerca de 20, o Brasil é uma delas. Então, algum INPI desses, o Instituto Europeu de Patentes, o americano, o austríaco, o alemão, o japonês, o chinês, o coreano, já examinou isso, já examinou o estado da técnica em bases de dados completíssimas, sofisticadíssimas, identificou as anterioridades, indicou elas e procedeu com o exame preliminar. Então, com base nisso, é muito fácil, muito mais fácil, conceder ou não um pedido de patentes, né? Quer dizer, mas eu acho que não é o caso de ter mais, talvez pontualmente um ou outro examinador numa determinada área tecnológica, mas não vários, porque quando comparamos o INPI, que tem 330 examinadores, recebe 26 mil pedidos, com o INPI da Austrália, que tem 370 examinadores e recebe 35 mil pedidos, ou com o INPI do Canadá,
que tem 330 também, 350 examinadores e recebe 33 mil pedidos, nós vemos que nós não precisamos ter. Claro que a China tem 10 mil examinadores, é uma cidade, quase, mais do que muitas cidades, né, de examinadores de patentes, mas a China recebe 3,6 milhões de pedidos, 99% são domésticos. Né? Tem que analisar. Esses pedidos têm que ser examinados. Os Estados Unidos recebe 500, quase 600 mil pedidos, tem 8 ou 9 mil examinadores, boa parte de pedidos domésticos, a mesma coisa com o Escritório Europeu de Patentes, a mesma coisa com o Japão e com a Coreia do Sul, mas nenhum outro. Todos os outros países estão em outro grupo, em outro nível. Então, não adianta usar como exemplo os Estados Unidos, Alemanha, EPO, Escritório Europeu de Patentes, porque essa não é a nossa realidade. Nós não recebemos um número significativo de patentes comparado com o que é feito. Perdão, não recebemos um número significativo de patentes domésticas comparado com aquilo que vem do exterior. Então, não temos como comparar. E o INPI tem um número já considerável de examinadores. Eu acho que um ou outro, pontualmente, talvez fosse o caso, mas eu acho que não seria o caso de, nesse momento, ainda mais em ano de eleição, acho que não é factível. Ano que vem é ano de eleição, quer dizer, nós não temos... existem legislações que proíbem a contratação de novos funcionários. E nós estamos aqui num momento em que a inteligência artificial ela vem sendo incorporada às nossas vidas e ela cada vez mais será incorporada às nossas vidas e todos os campos, em todas as áreas, em todos os sentidos, no lazer, na agricultura, na medicina e no exame de patentes também. Né? Então, amanhã, o exame de patentes não levará 22 meses, como leva em China, Estados Unidos, 15 meses, como na Coreia, 30 meses no México. Não levará. Ele levará 3 minutos. 3 minutos. Né? Nós vamos ter a inteligência artificial atuando e, quer dizer, o trabalho das administrações nacionais vai ser profundamente modificado, dos INPIs será profundamente modificado, e nós vamos ter pedidos de patentes chegarão aqui rapidamente, por meio dos mecanismos de tecnologia disponíveis, e logo após o período de sigilo, esses pedidos serão examinados em questão de minutos, de poucos minutos. Né? Então, não é Nós vamos, hoje, investir na contratação de mais funcionários e ficar a máquina pública arcando com isso por mais 35 anos, né? Até a aposentadoria do funcionário. Isso eu acho que é um pouco fora, digamos, da realidade. Existe uma certa distância do que é realmente necessário. E, afinal de contas, amanhã, já que reclama-se tanto de que o parágrafo único estendia indefinidamente, o que não é o caso, esse foi um outro erro, tanto por parte da Procuradoria-Geral da República como por parte do STF, não existe um prazo indefinido, eterno, que seja... Isso nunca existiu aqui, nem nunca existiu em nenhum lugar com relação às patentes. Então, acho que aqueles que são realmente acham, no fundo das suas... Não estou falando dos lobistas, tanto de um lado quanto do outro. Eu estou falando daqueles que legitimamente acham que as patentes duram muito tempo. Pode ser que amanhã o prazo de 20 anos seja considerado excessivo, porque se as patentes vão ser concedidas em poucos minutos, talvez 20 anos não sejam necessários, o desenvolvimento da tecnologia vai ser de tal ordem que, em poucos anos, a patente vai estar obsoleta. Então, eu acho que nós caminhamos para isso. E não... Agora, acho, sinceramente, que, para concluir, eu acho que já estou falando aqui a falar há muito tempo, mas eu acho que nós, hoje, nos dias de hoje, acho que foi um equívoco, primeiro, considerar inconstitucional uma matéria que não tem nada de constitucional, um tema que é de competência do Legislativo, que foi constitucional por 25 anos, e numa realidade que considerar isso, hoje em dia, como uma
considerar esse tema, eu acho que é muito perigoso para a nossa segurança jurídica, para a nossa... É um desestímulo, como foi mencionado aqui mais cedo, um desestímulo à inovação, mas tudo no momento em que o INPI ainda não solidificou essa redução substancial, cortou a metade o prazo, que chegamos a ter em 2015, resultado muito de um posicionamento ideológico tomado na condução do tema, que nós chegamos a esse absurdo prazo de 15 anos. Mas já baixamos a metade. A atual administração, antes, o professor Pimentel, quando foi presidente do INPI, a partir de 2016, agora com o professor Cláudio Furtado, já conseguimos reduzir substancialmente a metade, mas ainda é muito, muito, muito tempo, muito acima de qualquer outro país. A Argentina, por exemplo, que temos aqui o nosso amigo Damaso Pardo, que está a nos assistir, na Argentina levam 60 meses para conceder uma patente, mas é muito menos do que nós, é bem menos do que nós, eles levam 5 anos, nós estamos levando 9, 8, 10, em muitos casos ainda muito acima disso. Então, acho que nós temos que ver se... Por quê? Outro aspecto foi mencionado também pelo Ricardo Mello, aqui logo nas suas palavras iniciais, não é uma culpa do examinador de patentes, não é culpa exclusivamente do examinador de patentes, não é culpa do titular da patente, como foi mencionado no voto do relator, quer dizer, não é culpa do titular da patente, que se demora muito tempo, o processo, o pedido de patente, fica muito tempo guardado numa estante, numa gaveta do INPI. E eu vi uma palestra recentemente do Otto Lix, em que ele apresentou algumas estatísticas que mostravam que o processo fica por 12 anos numa prateleira. Depois ele é examinado rapidamente, mas 12 anos numa prateleira esperando o exame, depois ele é examinado rapidamente. Então, quer dizer, não é culpa do titular da patente que demorou a pedir o exame de patente, que tem que ser pedido no período inicial. Quer dizer, não é culpa de ninguém, a culpa é do Estado, né? Não existe um outro posto de gasolina. Eu não gosto desse posto de gasolina, então eu vou evitar essa marca e vou a outra marca. Não. Com o INPI, com o Estado, com a instituição que concede patentes, não se pode fazer isso, né? Não é como uma farmácia também que nós podemos ir numa ou noutra. Então, eu acho que isso é uma falha do Estado, não deste governo, mas de sucessivos governos que permitiram que isso acontecesse, que se agravou sobremaneira a partir de 2005, tendo chegado ao seu ápice em 2015. Então, eu já concluo aqui a minha fala, acho que eu já estou falando há muito tempo, e estou à disposição aqui para esclarecer os pontos que eu falei. Muito obrigado a todos pela atenção. Acho que tem que falar o Ricardo Mello. Obrigado. Obrigado, Graça Aranha. A respeito também um comentário do que você falou, da alusão do ministro Toffoli à contratação, né, de funcionários e etc., de servidores, melhor dizendo, né? A gente parece que é uma novidade, que todos nós, né, inclusive o próprio INPI, brigam pela independência financeira do INPI, que inclusive está na lei, mas ninguém nunca deu tanta importância quanto deveria, né? Eu acho que é um aspecto que mostra o quão hostil é a nossa sociedade para com relação às patentes, para com relação ao INPI, né? A lei, também, de 25 anos atrás, prevê no artigo 239 que o INPI terá a sua autonomia financeira. Ao contrário, isso nunca aconteceu. O INPI é objeto há 30 anos, ou mais de 30 anos, de confisco de 80% ou mais das taxas que arrecada. E o INPI é uma instituição única dentro da União, porque o INPI, 100% do que o INPI gasta é arrecado, muito mais até, quer dizer, 5 vezes mais do que o INPI tem autorização para gastar antes do contingenciamento do orçamento, né, linear, que acontece em todas as instituições públicas. Então, o INPI recebe, no início do ano, autorização para gastar 20%, por exemplo, do que ele arrecadou. Então, os outros 80% vão embora, ele não pode tocar, isso vai para os cofres da União. Então, é uma instituição única nesse sentido.
E é difícil que as pessoas no setor de planejamento do governo, orçamento, que entendam que isso foi gerado pelo INPI. Não é o corte linear em todas as instituições públicas, não podem acontecer no INPI, porque isso evita... O Luiz Edgar usou a palavra aparelhamento do INPI. Hoje em dia é perigoso falar em aparelhamento de um ente público, né? De uma instituição pública, que nós pensamos sempre em outra coisa. Não é o aparelhamento colocando adeptos políticos e pessoas com vínculo a determinadas linhas políticas. Não, é a melhora, a fortalecimento do setor de TI, né? Quer dizer, se fosse o caso, não é definitivamente contratação de funcionários, né? Eu acho que o INPI tem muito a melhorar, poderia fazer um uso disso, ou de parte, pelo menos, do total que arrecada, mas não, quer dizer, infelizmente, e vamos precisar enfrentar isso com a inteligência artificial, porque nós não vamos poder continuar a ficar para trás do que já vem acontecendo nesses últimos 50 anos, 100 anos, desde que nós começamos, nós sempre ficamos para trás. Nós vemos hoje, aonde está a Ásia, todos os países da Ásia, e onde eles, não nas áreas econômicas, na área econômica, combate à pobreza, não, nada disso. Nós vemos só na área da PI. O que na área da PI eles atingiram e nós cada vez mais para trás aqui. Quer dizer, com um INPI que arrecada, com um INPI que pode, não na totalidade do que ele arrecada, mas que em boa parte, ou em parte razoável, muito mais do que os 20% que hoje ele tem acesso do que ele arrecada, quer dizer, o INPI vai poder se equipar, modernizar e fazer frente a esse novo passo que nós daremos, o mundo está a dar, que é a inteligência artificial com a implementação de TI em grande escala. E só finalizando, porque já tem aqui uma pergunta da Kelly, eu até agradeço, Kelly, eu não sei se eu agora, falando da independência financeira, respondi sua primeira pergunta, mas que você também não foi muito atrás, você falou do Pimentel e do Cláudio Furtado, né? E como não é não deixando de falar de marcas ou de contratos, mas realmente os dois últimos diretores de patente, o Júlio e a Liane, que ainda é hoje, fazem das tripas o coração para tentar melhorar dentro do que eles têm, né? E isso é bom ficar registrado, porque são pessoas de extremo valor. Obrigado. Passo para a Larissa agora. Tem uma pergunta aqui da Liane Lage, que ela fala que eu faço uma análise, ela usou a palavra rasteira, eu acho que ela quer dizer uma análise superficial, né, do exame de patentes e da produtividade por examinador. Eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso com a Liane Lage, que é diretora de patente de INPI, e vem fazendo um excelente trabalho à frente da diretoria, né? Mas eu até perguntei para ela há um tempo quantos pedidos ela examinava na época que eu estava no INPI, e a produtividade dela era muito superior a essa de hoje em dia, né? Quer dizer, então, acho que a análise que eu estou fazendo não é uma análise superficial ou rasteira. Quer dizer, na verdade, eu estou levando em consideração o que todos os outros INPIs do mundo fazem, né? Na verdade, não é... mas no Brasil nós temos que... porque isso que ela se refere aqui, que isso aqui seria o patente pipeline. Mas, na verdade, temos diferenças em nossos critérios de análise e o que devemos analisar. Eu acho que se nossos sistemas, os nossos critérios de análise são diferentes dos critérios de todos os outros países, né, eu acho que quem está errado? Todos os outros ou nós? Né? Quer dizer, eu acho que não é algo que nós temos que encarar. Quer dizer, nós vamos continuar a ser o Brasil que é hoje em dia, então vamos permanentemente examinar poucas patentes por mês, né? Apesar de que o número reduzido que nós recebemos, e apesar de que 85% vem do exterior. Quer dizer, eu acho que é um fato, eu acho que eu concordo com a visão, concordo com a colocação dela, mas eu acho que essa visão é que tem que ser mudada, né? Porque essa visão não nos levou a bom porto, né? Essa visão é que nos colocou numa situação muito, muito, muito difícil. Ricardo, depois eu tenho uma pergunta à Ana Paula e uma ao José Graça Aranha. Larissa, com a palavra. Bom dia, pessoal.
Nós temos uma pergunta aqui da Kelly Aguiar. Na verdade, são duas perguntas. A Kelly diz o seguinte: uma vez tomada a decisão, como atuamos agora para empoderar o INPI e fazer com que ele seja realmente eficiente e previsível com relação à análise das patentes? Esta decisão não prejudica a análise de entrada do país na OSDE? Essa pergunta é dirigida a quem? Não está dirigido especificamente a ninguém, aos três. Posso, então, começar falando, já pegando o embalo de onde eu estava? Quer que eu repita? Acho que, indiretamente, Larissa, sim, prejudica. A pergunta foi feita pela... Não me lembro aqui o nome. Kelly da Merck. A Kelly, eu acho que indiretamente prejudica, que mostra que dá um mau sinal, né, de que nós vamos na contramão do caminho, enfim, na contramão de todos os países, né, do caminho seguido por todos os países. Então, nós colocamos, ao invés de resolver o problema do INPI, de resolver as dificuldades que tem no INPI, né, para fazer com que o exame seja mais eficiente, muito mais célere, e o INPI esteja muito mais equipado, nós tomamos uma decisão que limita o prazo pequeno que o titular da patente terá e não ajuda em nada a fortalecer o nosso sistema. Quer dizer, por isso, por essas e outras, hoje nós recebemos 26 mil pedidos de patentes. Me lembro que praticamente a mesma coisa de há 20 anos, e no início, meados da década passada, até 2008, 2009, o INPI chegou a subir de 20 e poucos mil para 33 mil pedidos de patentes, e hoje está em 26 mil de novo. Quer dizer, por quê? Pelo tempo exagerado que o INPI leva para conceder o direito, pela incerteza, pela falta de segurança jurídica, até pela falta de previsibilidade jurídica, como foi, eu acho, que mostrou essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Só em complemento ao que o Graça Aranha acabou de falar, Kelly, eu acho que é importante também observar a questão da autonomia financeira do INPI para poder, vou usar de novo a expressão do Graça Aranha, aparelhar o INPI, mas aparelhar no bom sentido, de tecnologia, de inteligência artificial, softwares e coisas do gênero, quer ficar com uma boa parte do que arrecada, conforme o Graça Aranha também já pontuou, e mais, existe um projeto do deputado Marcos Pereira, ex-ministro da Indústria e Comércio, para viabilizar essa questão da autonomia financeira do INPI, e a BPI está apoiando fortemente, trabalhando para que isso vá em frente, que seria, eu, no modo de ver da BPI, no meu particular também, um passo importante para melhoria, né, e agilização desses exames. Com quem tem a palavra agora? Larissa? Temos só essa pergunta tínhamos essas duas perguntas da Kelly. Tá, eu tenho outras duas. O Luiz Edgar falou que tinha duas perguntas, né? Isso. Eu vou primeiro, então, me dirigir ao Graça Aranha de novo, pelo simples fato dele ser o mais velho do grupo, que em relação... Ana Paula, lembra que nós tínhamos combinado de não fazer referências à idade, né? Não, mas isso é uma questão de educação. Eu estou me dirigindo a você primeiro. Você já foi vacinado, eu não. Você já foi vacinado, eu ainda não. Olha aqui, Graça Aranha, então a pergunta é a seguinte: em relação a esse parágrafo único, né, que existia na nossa lei, existiu por 25 anos, se existe alguma regra similar a essa em algum outro país? Bem objetiva a pergunta. Bem objetiva? Sim. Existe essa regra em alguns países, nos Estados Unidos, México, na União Europeia, o Escritório Europeu de Patentes, no Japão, a China introduziu há pouco. Quer dizer, a China leva 22 meses, né? E eles já preocupados com um aumento ainda maior dos seus pedidos, para além dos 3,6 milhões que eles já recebem por ano hoje,
a China já introduziu uma modificação, que eu não sei em que fase está, dizendo que, caso a administração nacional do país, da China, venha a levar um tempo mais do que razoável para conceder uma patente, no final haverá uma compensação para essa patente. Então, esse não é um instituto, digamos, esse prazo adicional, essa extensão, ou como queiram dizer, porque, na verdade, não é uma extensão, né? Não é uma jabuticaba brasileira. Não é uma jabuticaba brasileira de forma alguma. Poxa, é chato fazer uma associação com a jabuticaba, porque a jabuticaba é uma coisa tão boa e bonita. Mas, enfim, não é um instituto brasileiro apenas. Isso é um princípio já do direito internacional, já seguido por alguns países, né? Quer dizer, então, acho que é um equívoco dizer que, de novo, é falta de informação, afirmar que o Brasil seguiu um caminho, e esses países que eu mencionei, todos concedem patentes rapidamente, né? E que não é o caso do nosso país. Tá. E a pergunta seguinte é para a Ana Paula. Ana Paula, a gente, pela leitura que se faz do noticiário, em que as patentes passaram a ser as grandes vilãs dessa questão toda, e ainda mais nesse momento, né, comovente, com a pandemia avançando, de uma maneira geral, a população acredita que as patentes beneficiam exclusivamente as multinacionais, sobretudo as estrangeiras, né? Essa é uma realidade. Agora, dentro desse estudo que foi feito, talvez, não sei se você vai ter essa resposta, mas dentre as empresas brasileiras inovadoras e que investem no sistema de patentes, quem são os maiores perdedores com essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal? Edgar, só um adendo. Isso sem falar nas universidades, né? Exatamente. Não, mas é isso que eu estou perguntando a ela. Quem são? Né? Sim. Nós temos essa visão, né? Algumas pessoas têm essa visão de que patente é para proteger multinacional e empresa rica. Mas nós, felizmente, temos muitos clientes no escritório, inventores nacionais, empreendedores, inventores aqui do Rio de Janeiro, nós temos algum na área de petróleo e gás, agronegócio, muitos inventores do Centro-Oeste nos procuram, universidades, núcleos de inovação, até mesmo startups. O sistema de inovação ele é para todos. Você tem se você tem uma inovação passível de proteção porque ela se enquadra nos requisitos da lei, você tem direito constitucional do seu invento. Então, essa decisão, infelizmente, ela não afeta só onde estão os grandes núcleos de dinheiro e de poder. Ela afeta todo o inventor, a qualquer, seja individual, seja uma microempresa, seja uma universidade. E nós temos muitos deles no nosso escritório. Então, quer dizer que, em sendo afetadas patentes de universidades, como, por exemplo, a gente tem lido que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a própria USP, andam numa pindaíba danada por falta de verba, com ameaça até de fechamento, e, com isso, elas perdem as patentes, perdem os royalties que elas receberiam no licenciamento dessas patentes. Então, isso é uma das que vai ser mais afetada, né? Então, isso é uma afetação importantíssima, né? Da gente ressaltar aqui que, ao contrário do que se imagina, não são só as multinacionais as afetadas, né? Ameaça todo o sistema de propriedade industrial. E a própria Petrobras, acredito que tenha tido patentes afetadas por isso também, né? Sim. Não porque não é da área farmacêutica, não retroativamente, mas daqui para frente, ainda mais se a gente estiver lembrando daquela posição que a gente estava falando dos recursos, dos pedidos indeferidos, dos pedidos em sede judicial ainda discutindo numa perícia se vai ter ou não o seu direito de patenteabilidade resguardado. Então, de fato, do ponto de vista prático, para quem trabalha, para quem está na linha de frente das ações, das notificações, do acompanhamento do exame no NPI, a repercussão é muito ruim, põe em crédito o nosso sistema, a questão da morosidade do NPI
ainda não é um fantasma que nós eliminamos, infelizmente. Todo o esforço que a gente sabe que está sendo feito para eliminar o backlog não é uma certeza de um exame rápido, o Graça Aranha muito bem pontuou. Infelizmente, a gente tem, sim, vai ter muito problema aí à frente. Como eu falei, eu acredito que o mandado de segurança venha a ser uma ferramenta jurídica muito usada pelos inventores que estiverem com seus pedidos demorando mais de 5, 6 anos, 7 anos, e aquela sensação de impotência em relação ao exame parado, que vai se fazer? Vai se buscar no judiciário, como se já fez um pouco antes do INPI lançar o seu programa de aceleração e de fim do backlog. Se você fizesse uma busca, já haviam vários mandados de segurança, nós próprios ingressamos com alguns, e o judiciário, em todos eles, com base na lei que regulamenta a administração pública federal, considerou que uma demora de mais de 60 dias, essa era a jurisprudência das decisões, já ensejava uma ordem judicial determinando que o INPI examinasse. Não deferisse, mas examinasse, partisse para o seu próximo passo, né? Mas essa era a causa de pedir desses mandados de segurança, que eu acredito que vão ser novamente manejados pelos procuradores daqui para frente, porque não existe mais a válvula de escape. São 20 anos do depósito e pronto para a patente de invenção. Então, se tiver demora, a gente vai ter que correr atrás para que o inventor tenha pelo menos um prazo mínimo de excluir terceiros, né? Só para finalizar, muito se discutiu nas decisões do Supremo o artigo 44 da LPI, que diz que o inventor tem direito à retroatividade, indenização retroativa, pelo período que foi um pedido. Mas também foi muito bem observado pelos ministros que tiveram os votos minoritários, que isso é só um direito de retroatividade, mas ele não é um direito de exclusividade, porque enquanto você tem um pedido, você não pode excluir terceiros. Então, com base nesse artigo da LPI, todos os ministros usaram ele de muleta, de justificativa, para votar pela inconstitucionalidade, quando esse artigo ele não garante o direito de exclusividade, que só é passível de ser exercido depois da concessão, depois que a sua patente é concedida. Então, esse é o cenário, a gente lamenta, nós temos muitos clientes afetados, entendemos que toda a comunidade de inovação no Brasil perde com essa inconstitucionalidade. E sobre a retroatividade, como você bem indicou, isso é algo que há muitos anos, foi indicado até no voto do ministro Barroso, que há muitos anos o Brasil entende como, desde os anos 90, uma decisão do ministro Maurício Correia, quando ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, no final dos anos 90, creio, o Supremo decide contra, né? Decide na linha de que a patente, enfim, a questão começa a partir da concessão do direito, que aconteceu muitas vezes 15, 16 anos depois. Eu acho que você falou uma coisa importante sobre a questão de patentes, não funcionam apenas para as multinacionais, para as grandes multinacionais, e eu acrescentaria, patentes não funcionam apenas para o setor farmacêutico, né? Todas as outras áreas da tecnologia, né, são objeto de inovação e de pedidos de patentes, né? Então, acho que isso é importante. Normalmente, nós temos uma tendência, por isso que o tema também ele pode ser atacado muito facilmente, né? Pessoas que não entendem muito do tema olham para as patentes com um olhar enviesado, né? Eu acho que não é só de multinacionais e não é só do setor farmacêutico. Todas as outras áreas da tecnologia podem ser objeto de patentes. Sim. Nesse passo aí, nós podíamos ficar aqui mais não sei quantas horas. Uma coisa que o Luiz Edgar sempre comenta, principalmente nas farmacêuticas, os contratos de licença, os pagamentos de royalties, como ficam, como ficaram, como vão ficar, né? São problemas. Sem patente? Né? Sem patente concedida? Hein? Pagamento de royalties sem patentes concedidas? Não, com patente concedida. É fogo. Nós temos aqui outra pergunta do Yuri Machado. Temos também um comentário do Damaso Pardo. Vou fazer a primeira pergunta do Yuri Machado. Ela não está direcionada também a ninguém, então fiquem à vontade para responder.
Como informar clientes titulares de patentes do exterior sobre a decisão do STF sem causar ainda mais alarde e prejuízo ao Brasil? Aí eu deixo. Eu não tenho clientes para informar. Eu acho que a informação ela tem que ser dada e, ao mesmo tempo, informar que o prazo que vai passar a valer daqui para frente é o de 20 anos a contar do depósito, e que ele sempre terá a opção, conforme a Ana Paula bem pontuou, de, caso o exame demore a acontecer, que ingresse com mandado de segurança para que o pedido seja examinado com prioridade. E aí ele tem a patente dele concedida de forma mais célere. É isso. São as ferramentas que nós temos disponíveis para essa finalidade. O Damaso Pardo fez um comentário. Ele disse que o webinar está excelente e que o problema é relevante e afeta todo o ecossistema de inovação do Brasil. O nosso querido Damaso Pardo, ele é argentino, já veio diversas vezes ao Brasil, e ele foi excelente presidente do INPI argentino. E foi até uma falha nossa aqui, de não ter ressaltado que o José Graça Aranha também foi presidente do INPI por muitos anos, um excelente presidente, mas isso faz muito tempo já. Há mais de 20 anos. E o Damaso Pardo foi presidente do INPI até relativamente pouco tempo. Então, os comentários dele são bastante relevantes e importantes para nós todos aqui. Algum dos palestrantes teria alguma consideração final a fazer? Eu acho, então aproveito rapidamente aqui para dizer que o INPI precisa de autonomia financeira, a sociedade precisa de mais conscientização sobre a importância da propriedade intelectual em geral e do sistema de patentes em particular. Caso contrário, nós seremos novamente atropelados com a chegada com a incorporação cada vez maior da inteligência artificial em todos os setores de nossas vidas, inclusive no INPI, no processamento de pedidos de patentes, marcas, desenhos e tudo mais. Precisamos encarar isso de frente, aqueles comentários que eu respondi para a Eliane Lage, a questão da necessidade de ter mais examinadores, que de forma alguma é o caso. Acho, volto a dizer, pontualmente poderia ser um caso ou outro, numa área da tecnologia ou outra, mas não é o momento. Temos eleições, temos uma proibição jurídica de contratar, temos um número já considerável de examinadores e temos no futuro imediato, em 5 anos, nós estamos em 2021, 2026, 2030, 2035, nós vamos olhar para 2021, em 2035, nós vamos olhar para 2021, nós vamos ver que a diferença de 2035 para 2021 é muito maior daquela nossa de hoje para o início do século passado, para 1900. Nos próximos 15 anos, nós vamos ter incorporado às nossas vidas a inteligência artificial em todas as áreas, em tudo que nós fazemos. Até que, quando nós olharmos em 15 anos para os dias de hoje, a distância vai ser muito maior do que essa que nós olhamos hoje para 1900. Então, precisamos olhar para frente e deixar determinadas opiniões e posições que são arraigadas na nossa cultura e tentar avançar, porque, caso contrário, seremos atropelados e continuaremos ficando cada vez mais para trás. Obrigado. Luiz Edgar, Ana Paula. Quero agradecer a todos que ficaram com a gente até o final, participaram, para entender um pouco do nosso dia a dia. Muitas pessoas que não são especializadas na área de TI, mas têm curiosidade, estão aqui, outros colegas nossos estão aqui também, e dizer que ainda vamos discutir bastante as aplicações práticas da decisão, certamente na imprensa e também no judiciário, se for necessário, né? Obrigado. Bom, então acho que podemos encerrar. Uma vez mais, obrigado, Ana Paula, Luiz Edgar, Graça Aranha.
Foi ótimo o nosso evento, bem esclarecedor. Como a Ana Paula bem falou, muitas pessoas entendem do assunto, outras querem entender. Foi muito bom esse webinar. Agradeço também a organização do Ceilão e da Larissa, e agradeço todos também que participaram e espero revê-los breve no próximo webinar da ALAI. Obrigado. Obrigado a Até a todos. próxima. Muito Obrigado. obrigada, Tchau, pessoal. tchau. Tchau. Tchau, tchau.